Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Betânia, sou advogada aqui na área civil do escritório Laurentes. E hoje eu estou trazendo um conteúdo para vocês sobre erro médico. O que é o erro médico? O erro médico ele consiste na ação ou na omissão da conduta médica, tá? Quando a ação é a conduta que o médico praticou, que trouxe algum tipo de prejuízo ao paciente, ou na omissão, o que ele deveria ter praticado e ele não o fez. Como que se caracteriza esse erro médico? Existem 3 palavrinhas técnicas que consistem em negligência, imprudência e imperícia. Eu vou trazer um pouco mais ao longo do vídeo o que significa cada uma dessas 3 palavrinhas para que vocês possam ter uma compreensão melhor a respeito de erro médico. O que consiste a negligência, a imprudência e a imperícia? Vamos lá. A imprudência é a técnica não utilizada. O médico deveria ter adotado aquele tipo de conduta e não fez. A imperícia é a técnica utilizada de forma errada. E a negligência? Ele deixou de praticar algum tipo de conduta que ele deveria ter adotado, não o fez e trouxe prejuízos, sequelas e, na maioria das vezes, até o óbito para o paciente. Como que é feita essa comprovação do erro médico? Basicamente, a comprovação ela é feita por prontuário médico, ficha de atendimento, exames, receitas e principalmente através de testemunhas que presenciaram aquele momento. Vamos falar sobre os danos decorrentes do dano médico? Basicamente são 3. O dano material, o dano moral e também o dano estético. O que é o dano material? O dano material ele consiste no prejuízo financeiro. São as despesas médicas decorrentes dessa conduta. Também tenho que trazer para vocês a questão chamada de lucro cessante. O que é esse lucro cessante? Basicamente é o recurso financeiro que a pessoa deveria receber e não recebeu porque ela ficou incapacitada naquele período em decorrência do erro médico. O dano moral. O dano moral ele é muito difícil de mensurar financeiramente falando. Por quê? Porque é aquele dano no seu íntimo, é aquele dano privativo, que envolve muito a intimidade. Basicamente, o dano moral é isso. Dano estético. O que é o dano estético? É aquele dano que deixou cicatriz, aquele dano que deixou sequela, aquele dano que deixou deformidade, trazendo algum tipo de prejuízo para a pessoa. É aquele dano aparente. Consequências do erro médico, quais são elas? Existem basicamente 3. A disciplinar, a penal e a civil. A consequência disciplinar corresponde à aplicação de multa, processo administrativo interno dentro das entidades médicas dos hospitais, e inclusive a perda da habilitação, a perda do direito do CRM, ou seja, aquele médico, a depender da conduta praticada, ele pode perder o CRM, que é a habilitação para o exercício da medicina. Consequência penal. O médico ele vai responder uma lesão corporal culposa. Consequência civil. A consequência civil corresponde na indenização pelo ato praticado, né? Então, o médico ele deve indenizar o paciente a depender da conduta do que ele praticou e diante da lesão, da gravidade do ato praticado. Qual é o prazo para ajuizar uma ação em decorrência de erro médico? O prazo são de 5 anos. 5 anos a contar do conhecimento do paciente pela conduta do médico. Às vezes esse fato se deu lá atrás, já tem muito tempo, mas o paciente ele não tinha conhecimento de que aquele ato praticado se tratava de um erro médico. Então esse prazo ele começa a correr a partir do momento que o paciente teve ciência de que ele foi vítima de erro médico. Então, a partir do momento da ciência, que ele sabe que aquilo ali se trata de um erro médico, ele tem 5 anos para ajuizamento desse tipo de ação. Responsabilidade. Qual que é a responsabilidade em decorrência de erro médico? A responsabilidade dos hospitais, sejam elas planos de saúde, convênios médicos, seja ela SUS, é uma responsabilidade objetiva. Os nossos tribunais, eles entendem que a responsabilidade é solidária e objetiva. Tá, mas o que é isso? O médico, o hospital, eles têm o dever de zelar pela saúde do paciente. Então, a conduta a ser praticada deve ser a conduta ética, dentro da razoabilidade. Tem que trazer a segurança para a saúde daquele paciente. Então, a partir do momento que teve algum tipo de erro médico, algum tipo de lesão, eles respondem de forma direta, de forma objetiva, seja ela o plano de saúde, os famosos convênios médicos, ou seja a entidade filantrópica, o SUS e a Santa Casa. Todos eles respondem
de forma objetiva, até porque o médico, a partir do momento que ele está dentro do hospital, e toda a técnica dele, todo o corpo médico, toda a equipe, todos eles estão prestando um serviço para o hospital. Então, automaticamente, médico, hospital e equipe médica respondem de forma solidária. Então, todos eles são chamados para o polo ativo da ação para responderem pelo tipo de conduta que foi praticada.